Olá, graça e paz! Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor e entender aquilo que Ele quer sinalizar e nos mostrar através da sua palavra, que nós venhamos ter entendimento e discernimento daquilo que Deus está falando, que nós venhamos ter contemplamento, que nós venhamos ter celebração diante daquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas, amém? A palavra de hoje está lá em Juízes 6, do 11 ao 16, e diz assim: Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém? Bom, por muito tempo na minha vida eu me sentia como Gideão, insegura, com medo de não ser o suficiente, sabe? E eu recebi essa palavra e eu não sentia que estava pronta para falar, nem pronta para receber. Mas o Espírito Santo me direcionou até aqui e ele me confrontou, ele me cutucou. E se você está aqui, está ouvindo essa palavra porque você precisava ouvir, é porque você precisava receber assim como eu. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo te direcione, para que o Espírito Santo, a palavra de Deus, venha dividir a alma do Espírito e você venha tendo entendimento daquilo que Deus quer para você, amém? Bom, na Bíblia, nós trabalhamos com sombras de realidades espirituais. Todos os exércitos que Israel enfrentava, eles lutavam, com certeza, contra carne e sangue, mas como o apóstolo Paulo diz, nós lutamos contra principados e potestades. E todos os exércitos que Israel enfrentou é uma sombra de uma realidade espiritual para aquilo que nós enfrentamos, no reino do Espírito. Então, cada exército, ele significa um principado para nós, que nós lutamos e que nós devemos vencer. E, por exemplo, o exército dos filisteus, eles eram gigantes e representavam o que para nós? O medo, a insegurança. Durante muito tempo, às vezes a gente esquece, porque Davi destruiu o gigante e derrubou ele com uma pedrada só, mas durante muitos tempos antes, o exército de Israel, eles estavam parados, eles estavam amedrontados, eles estavam todos com medo, ficaram paralisados diante do exército dos filisteus, porque eles representavam medo para eles. E o medo, ele congela a pessoa, ele faz a pessoa ficar parada e com muito medo. Então, Deus nos ensina como derrotar esse principado. Não é conversando, não é dialogando, não é repreendendo em nome de Jesus, é você enfrentar, é você enfrentar os seus medos, é você passar por cima disso. Amém? Outro exército que representa na Bíblia é dos amalequitas, se eu não me engano. Amalequitas. Os amalequitas, eles faziam o quê? Eles deixavam o exército de Israel passar e aqueles que iam ficando para trás, aqueles que estavam mais cansados, que não estavam mais aguentando, que iam parando pelo caminho, eles iam lá e pegavam. Isso é a lei da predatoriedade, a gente vive isso, a gente vê isso. Os mais fracos vão ficando e esses que são as vítimas fáceis. E a gente vive isso na igreja, os irmãos que vão ficando cansados, vão ficando, hoje eu não vou pro culto, vou ficar aqui em casa mesmo. Vai ficando para trás e é nesses que o inimigo vai. E os midianitas, eles representam o principado que eles roubam a celebração. E o que acontecia? Os midianitas, eles não impediam o povo de Israel de plantar, eles plantavam, eles trabalhavam, eles viam
o fruto crescer, o trabalho deles crescer, evoluir, mas quando chegava a hora de colher, os midianitas iam lá e roubavam tudo. Isso é um principado que nós enfrentamos hoje, que ele rouba a nossa celebração. E Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, como diz a palavra, e o lagar, ele não é um lugar de malhar trigo. Ele é um lugar de vinho, é um lugar de celebração, de felicidade. As pessoas usavam aquele lugar para pisar em uvas e era um lugar de celebração. Só que, como diz a palavra, Gideão estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Eu imagino esse homem, como que ele estava se sentindo, porque ele sabia que os midianitas iam até lá para recolher aquilo que eles plantavam. Provavelmente ele pegou esse trigo até verde e foi malhar lá no lagar. Ele provavelmente estava morrendo de medo de aparecer algum midianita por ali. E o Senhor, ele chega e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Isso nos faz pensar. O cara tava ali morrendo de medo. E Deus fala: eu sou contigo, homem valente. E muitas vezes nós nos examinamos, nós nos olhamos a partir do nosso olhar, a partir de nós mesmos. Quando Deus fala: não, se enxerga a partir de mim, eu não te vejo assim, eu te vejo de uma forma diferente. Eu não te vejo do jeito que você se vê. Quando Gideão fala: mas eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou tão pequenininho, eu sou tão... E Deus tá falando: não, você é um para você ir lá e destruir todos esses medianitas. E ele fala: como, Deus? Como que eu vou fazer isso? E Deus fala: você se acha tão pequeno, pois você tem que entender que não é sobre você. Uma coisa é que nós precisamos reconhecer que, independente de sermos grande, pequeno, médio, Deus não vê isso, Deus não vê o nosso tamanho, Ele vê... Nós temos que ver quem é o nosso Deus, quem é que está com nós, quem é que está por nós. Então, essa palavra, ela é muito, muito, muito forte, porque nós vivemos isso. Quantas coisas nós recebemos do Senhor, quantas coisas nós conquistamos, ganhamos, e não é com isso que o inimigo está preocupado. Ele não quer fazer você não ganhar, às vezes ele só quer fazer você não celebrar. Existem tantas coisas para nós celebrar, às vezes as pessoas estão tão tristes, mas eu não tenho contentamento com nada, eu não tenho nada, não conquisto nada. Só o fato de nós ter sido salvo por Cristo Jesus, quer glória maior do que isso? Quer felicidade, quer celebração maior do que essa? Nós fomos salvos. Uma pessoa, Jesus puro, ele se entregou por todos nós. Isso já é motivo de você celebrar. E quando Deus derrama algo sobre a sua vida, às vezes nós perdemos esse âmbito, essa vontade, essa necessidade de celebrar. E a celebração, ela indica a valorização, ela indica o quanto nós gostamos, amamos aquilo. E muitas vezes Deus derrama sobre a nossa vida e nós não celebramos. Isso significa o quê? A celebração, ela é o marco do evangelho. Quando nós celebramos, nós glorificamos a Deus. E quando nós não celebramos, quando nós... ai, que legal, mais uma coisa que eu ganhei, mais uma coisa que eu recebi, mais uma pessoa que aceitou Jesus, que legal. Não! Isso não glorifica a Deus. Nós devemos glorificar a Deus com tudo de nós, porque a nossa celebração significa o quanto que algo é importante e é valioso para nós. Então, que essa palavra fique no seu coração, que nós venhamos aprender a ser mais perceptíveis a isso. Nós precisamos celebrar a tudo. Celebrar é a glória do evangelho, celebrar a glória de Deus. Amém? Pois isso glorifica a Deus, a celebração glorifica a Deus. Desde a menor coisa, se você está triste com algo, se você pense em todas as coisas que você já recebeu, de todas as coisas que Deus já te livrou. Como diz o nosso bispo, isso daqui é o que você não tem, isso daqui é o que você tem. E um coração quebrantado, só um coração quebrantado pode ser avivado.
Então, que nós venhamos ter mais quebrantamento, que nós venhamos ter mais celebração, que nós venhamos colocar os nossos olhos naquilo que Deus fez e faz por nós todos os dias. Amém?